Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula? Hoje nós vamos tratar das teorias demográficas. Sugiro que, antes de assistir essa aula, vocês deem uma olhada no vídeo sobre os principais conceitos relacionados à população. O link para essa aula vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Você vai lá assistir, porque é preciso para a aula de hoje que você tenha pleno domínio de alguns conceitos, como taxa de natalidade, fertilidade, mortalidade, crescimento natural. Beleza? Já assistiram? Então vamos lá. Teorias demográficas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista, ecomalthusiana e a teoria sobre transição demográfica. Beleza? Vamos lá. Começando então a teoria malthusiana. Aí um retratinho do cara, Thomas Robert Malthus, ó, postura elegante, de ladinho assim, né? Acho que eu vou gravar a aula assim. Vamos lá. Esse cara era um economista, pastor anglicano e também um estudioso da população, claro. E ele viveu na Inglaterra durante o período da primeira Revolução Industrial. Gente, isso é muito importante. Entender a conjuntura, o cenário político, econômico que o Malthus viveu é fundamental para a gente entender a teoria dele, teoria malthusiana. Tá? Então vamos lá, vamos tentar entender esse cenário aí. O Malthus, galera, viveu na Inglaterra no período da primeira Revolução Industrial. Todo mundo sabe o que foi a Revolução Industrial, já estudaram isso na aula de História e também Geografia. Você tem o surgimento das indústrias nos pequenos aglomerados urbanos da época. Paralelamente a isso, o campo sofre um processo de cercamento de terras, onde você tem a expulsão de pequenos e médios produtores e camponeses. Então, com a perda de terras e de empregos no campo e, paralelamente, o surgimento de indústrias da cidade, você tem um movimento migratório grande, que todos conhecem, que é o chamado êxodo rural, quando a população sai do campo e vai para a cidade, em busca de emprego nessas indústrias que estão surgindo. Tranquilo? Pois bem, a população é aglomerada no meio urbano, favorece o desenvolvimento de melhorias médico-sanitárias, a implantação de melhorias médico-sanitárias. Que melhorias são essas? Saneamento básico, por exemplo, né? Esgoto, coleta, tratamento de esgoto, água encanada e tratada, coleta de lixo, né? E até vacinação em massa fica facilitada quando a população está concentrada no meio urbano, porque no meio rural as fazendas são muito distantes umas das outras, então a população fica mais isolada, né? Então, no meio urbano, com a proximidade geográfica da população, melhorias médico-sanitárias são mais viáveis e elas acabam acontecendo. Isso leva ao seguinte comportamento demográfico, o seguinte comportamento da população. A natalidade permanece alta, por questões culturais, daqui a pouco a gente fala mais disso, mas a mortalidade tem um decréscimo, tem uma queda muito acentuada, justamente por conta das melhorias médico-sanitárias. Tá? Então, este era o cenário que Malthus analisou, o cenário no qual ele vivia, no qual ele elaborou a sua teoria. A Revolução Industrial levou a um fluxo de pessoas do campo para a cidade. Na cidade, por conta das facilidades para se implantar melhorias médico-sanitárias, a mortalidade acaba caindo drasticamente. E quando a mortalidade cai, mas a natalidade permanece alta, o que acontece com o crescimento natural ou vegetativo? Já estudamos que crescimento natural é a diferença entre mortalidade e natalidade. Então, o que acontece é isso daqui. Ó. O crescimento natural ou vegetativo cresce. Né? A linha vermelha ou laranja é a mortalidade, que está caindo. A natalidade permanece alta. O crescimento natural, portanto, que é a diferença entre essas duas linhas, a distância entre essas duas linhas, ele acaba crescendo muito. Então, esse foi o cenário que Malthus imaginou. E aí ele elaborou a teoria dele, que é a seguinte. A população vai crescer em progressão geométrica, PG, enquanto que a produção de alimentos vai crescer em progressão aritmética, PA. Eu não faço a menor ideia do que significam essas duas expressões, mas eu só sei que PG é maior do que PA. Então, a população vai crescer muito mais do que a produção de alimentos, isso vai gerar fome.
A fome leva à miséria e ao caos. Tá? Então, para evitar isso, qual foi a solução proposta por Malthus? Porque ele não fez apenas a análise dele, ele propôs uma solução para esse cenário caótico que ele previa. A solução seria o controle populacional. A gente chama de política antinatalista, combater a natalidade. Tá? Reparem no gráfico que a natalidade permanece alta. Para a gente diminuir o crescimento natural, precisava então reduzir a taxa de natalidade, acompanhando a redução da taxa de mortalidade, para a população crescer menos. Essa era a proposta de Malthus. E esse controle populacional se daria de duas formas. Moralista, né, no campo moral, tentando convencer as pessoas de que ter muitos filhos não era bom, que ter menos filhos era melhor, e na parte prática também, um controle populacional prático, com políticas antinatalistas, com multas e, enfim, penalidades para quem descumprisse as políticas, distribuição de métodos contraceptivos, esterilização das mulheres e dos homens, enfim, políticas mais do campo prático mesmo para se reduzir a natalidade. Tá? Mas as ideias de Malthus, galera, elas, no primeiro momento, elas eram bem coerentes, mas depois Malthus chegou até a ser ridicularizado pela sociedade científica. Por quê? Porque as previsões dele não se concretizaram. E aí eu fico me perguntando cá com os meus botões, onde foi que ele errou? Onde foi que Malthus errou a ponto de ser ridicularizado pela comunidade científica? Então vamos lá. Primeiro momento, primeira situação que Malthus não conseguiu prever foi a chamada Revolução Agrícola. Com a Revolução Industrial, surgem novas ferramentas, novas máquinas, novas técnicas, novos insumos que melhoram a produtividade agrícola. Ou seja, a produção de alimentos, que Malthus disse que ia crescer muito pouco, cresceu bastante, cresceu muito mais do que ele imaginava. Então, o primeiro erro dele foi esse. Tá? A produção de alimentos, vocês podem observar aí no gráfico, cresceu mais do que Malthus imaginava. Beleza? Um outro ponto é uma questão mais cultural. Houve uma mudança cultural nesse processo de transição da população do campo para a cidade. Tá? Uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Vamos analisar algumas dessas mudanças. A primeira delas é o seguinte: na cidade, o custo de vida é muito maior do que no campo. Tá? Na cidade você tem que pagar lá o Brasas para o seu filho, tem que pagar o NR, pagar o ingresso da Isapicó, fica caro, né? Fica caro manter a criança na cidade. Vamos lá. No campo, quanto mais filho, mais mão de obra eu tenho para me ajudar na agricultura e na pecuária. Tá? Sem contar que, no campo, a mortalidade infantil era elevada por conta das péssimas condições de higiene e sanitárias que existiam ali. Então, o casal tinha 6, 7 filhos na esperança de que 1 ou 2 chegassem à vida adulta, porque a mortalidade infantil era alta, muitas crianças iam morrer. Quando a sociedade, então, muda para uma sociedade urbana, esses parâmetros também mudam, porque no meio urbano, a mortalidade infantil é muito menor, por conta daquelas melhorias médico-sanitárias. Então, se eu tiver 6, 7 filhos, é provável que 6, 7 cheguem à vida adulta. E como criar uma criança na cidade é muito mais caro, eu não preciso ter 6, 7 filhos. Então, naturalmente, isso vai reduzindo a taxa de fertilidade. Tá? A taxa de fertilidade ou de fecundidade e, consequentemente, a taxa de natalidade. Beleza? Outra mudança cultural importante, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Na sociedade rural, existia, inclusive, aquela coisa dos casamentos arranjados, de eu prometer a minha filha para o filho do fazendeiro ao lado, para juntar as famílias, juntar as terras, enfim. Aqueles casamentos arranjados que a gente vê em muita novela de época, em muitos filmes. Quando a sociedade, então, muda para uma sociedade urbana, isso não acontece mais. Você tem também, muito importante nesse ponto, os movimentos feministas que lutaram pela emancipação feminina e dentre as conquistas foi a entrada da mulher no mercado de trabalho.
Com isso, a mulher ganha uma certa independência, né? Acaba se casando mais tarde também, ou seja, com um período fértil menor, né, enquanto casada, e isso gera menos filhos. Tá? A mulher acaba tendo menos filhos. Mais uma vez, diminui a taxa de fertilidade, a taxa de fecundidade. Tá? Um outro ponto cultural, uma outra mudança cultural. Mais uma vez, na cidade existe mais facilidade de acesso a métodos contraceptivos, justamente pela proximidade geográfica das pessoas. Então, é fácil os programas de saúde, as campanhas de saúde atingirem um número maior de pessoas, porque as pessoas estão mais aglomeradas, nisso que a gente chama de cidade. Enquanto que no campo, as fazendas eram distantes, os núcleozinhos eram distantes uns dos outros. Era difícil você atingir um número grande de pessoas. Tá? E tem outros motivos, tá, gente? Outras mudanças. Na cidade, por exemplo, as opções de lazer são muito maiores. Então, você tem o parque, você tem ali uma praça, você tem mais opções, eventos, né? E com isso as pessoas fazem menos sexo. Então, no campo, que você não tinha tantas opções, né? Não tinha muito o que fazer, vai fazer o quê? Né? Enfim, todas essas mudanças culturais, elas geram uma queda, uma redução da taxa de natalidade. Esse foi o outro ponto que o Malthus não conseguiu prever. Ele só analisou aquele cenário inicial da Revolução Industrial e de transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, onde a taxa de mortalidade caía por conta das melhorias, mas a natalidade permanecia alta, porque a população ainda estava nesse processo de mudança cultural. Né? E logo em seguida a população, então, acentuou esse processo de mudança cultural, que é o que a gente está vendo aqui agora, e isso levou a uma redução da natalidade. Então, o Malthus errou nas duas previsões dele. A produção de alimentos não cresceu tão pouco quanto ele imaginava, cresceu muito mais, e a natalidade não cresceu tanto quanto ele imaginava, cresceu muito menos. Tá? Por isso que a teoria malthusiana, então, acabou sendo deixada de lado. Tranquilo? Vamos passar para a próxima, então? Muito bem. Teoria neo-malthusiana, também chamada de pessimista ou alarmista. Neo é o prefixo de novo. Tá? Essa teoria surge com o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem esse cenário, final da Segunda Guerra Mundial, e ao mesmo tempo a independência, né, em seguida a independência de países africanos e asiáticos. Esses países acabaram vivenciando aquela revolução médico-sanitária, né? Acabaram importando as melhorias médico-sanitárias que os países europeus já tinham vivenciado no momento anterior. Essas melhorias médico-sanitárias, vamos falar aí principalmente da invenção, da criação de medicamentos como antibióticos, de vacinas e o processo de vacinação em massa, e melhorias de saneamento básico. Tá? Então, esse cenário aí, fim da Segunda Guerra Mundial, independência dos países africanos e asiáticos, e quando esses países vivenciam a sua revolução médico-sanitária, qual o cenário que a gente tem com relação à população? Uma queda brusca da mortalidade nestes países, chamados países periféricos, países menos desenvolvidos. Então, eles experimentam uma queda acentuada da mortalidade. Isso gera um cenário de explosão demográfica, também chamado de boom demográfico. Tá? E aí, o que a galera dos países ricos, dos países centrais, o que eles falavam? Ó, esse cenário de explosão demográfica, de crescimento absurdo da população nos países mais pobres, nos países periféricos, vai gerar o quê? Fome, miséria, e vai aproximar esses países do modelo socialista. Lembrando que a gente está falando de plena Guerra Fria, galera, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tá aí o fantasma do comunismo, do socialismo assustando a galera até hoje, né? Porque no século XXI a gente tem discursos que apontam para o risco do socialismo e do comunismo ascender. Mas, enfim, os países centrais, países desenvolvidos, falavam isso. Ó, essa explosão demográfica absurda da população nos países periféricos vai gerar, mais uma vez, fome e miséria e pode aproximar esses países de modelos socialistas. Tá? Então, o que os neomalthusianos falavam? Qual é a teoria neomalthusiana diante deste cenário? Então, o neomalthusianismo fala que
o excesso de pessoas causa pobreza. Ou seja, um país é pobre, é subdesenvolvido porque tem muitas pessoas. Qual é a lógica por trás disso? Se tem muitas pessoas, o governo acaba gastando muito com os chamados gastos improdutivos, em vez de gastar com economia, que é o que vai desenvolver o país e torná-lo rico. Tá? Então vamos lá, vamos com calma, porque isso é um pouco complicado. Para os neomalthusianos, um país que tem muita população, tem uma população muito grande, faz com que ele seja pobre. Por quê? Porque o governo desse país vai ter que gastar muito, vai ter que investir muito nos chamados gastos improdutivos, que são educação, saúde, transporte, segurança, habitação, coisas que têm a ver com população, né? Quanto mais gente, quanto mais criança, mais eu vou ter que gastar com educação, com escolas, com vagas e tudo mais. Não é isso? E isso mantém o país pobre. Por quê? Porque se o país tivesse pouca gente, ele ia gastar menos com isso, ia sobrar mais dinheiro para investir em quê? Na economia. E a economia que vai tornar o país rico, vai fazer o país superar a condição de subdesenvolvimento. Tá? Gente, isso foi tão aceito que instituições internacionais como a ONU, o FMI, a Unicef, o Banco Mundial, entre várias outras instituições internacionais e supranacionais, elas acreditavam nisso e elas, nas suas políticas, incentivavam o que os neomalthusianos propunham como solução, que era o quê? Controle de natalidade. Reparem, é muito semelhante ao que o Malthus falava, né? Por isso que é chamada de teoria neomalthusiana. É muito próxima a Malthus. Não tinha uma relação muito direta com a produção de alimentos. Os neomalthusianos acreditavam que a produção de alimentos era suficiente para abastecer a população. Tá? Então, eles são diferentes de Malthus neste ponto. Eles são semelhantes a Malthus na proposta, né, e nessa lógica de quanto mais gente, mais pobre. Tá? Coisa importante, essa política foi amplamente implantada mundo afora. Na China, o exemplo mais clássico que a gente tem é a política do filho único, né, implantada aí por 3 décadas no governo chinês, e agora, recentemente, se não me engano, em 2015, a China flexibilizou essa política. Agora é a política do filho duplo, né? Cada casal pode ter 2 filhos, tá? Agora, antes era um filho por casal, política do filho único. Na Índia também houve esterilização das mulheres com cirurgias de esterilização, né? E na América Latina, aqui também teve. Inclusive algumas políticas de distribuição de bens de consumo para a população masculina que se esterilizasse, fizesse a vasectomia, né? É tipo, corte seu peru e ganhe uma geladeira. É mais ou menos isso. Isso foi amplamente difundido, tá? Mundo afora. Mundo afora. Mas, vamos lá, tem um contraponto. Tem a galera que critica os neomalthusianos. São os reformistas. A teoria reformista, também chamada de otimista ou marxista, porque se vale muito dos conceitos e do entendimento de Marx sobre o funcionamento do capitalismo. Vamos entender também o que os reformistas falam. Bom, lembra que a gente acabou de ver, os neomalthusianos falam que o excesso de pessoas causa pobreza, certo? Isso os neomalthusianos acabaram de falar, acabamos de ver que eles falavam isso. Pois bem, os reformistas invertem a lógica. Não é o excesso de pessoas que causa a pobreza, é a pobreza que causa o excesso de pessoas. Vamos lá, vamos entender isso daí porque é um pouco complicado. Para os reformistas, quanto maior a pobreza de um país, mais gente ele vai ter. Lembra que a gente viu que as questões de natalidade, taxa de natalidade é uma taxa que está relacionada diretamente às condições socioeconômicas de um país? Quanto melhores forem as condições socioeconômicas e mais acesso a população de um país tiver a métodos contraceptivos, a sistemas de saúde, de educação eficientes, menor tende a ser a taxa de natalidade. Nasce menos gente. E os neomalthusianos falam isso, os reformistas falam isso. Né? Quanto maior for a pobreza de um país, a desigualdade, né, as péssimas condições sociais de um país,
mais gente ele vai ter. Tá? E essa pobreza, o que os reformistas falam? Né? O que eles apontam como a causa dessa pobreza? Primeiro, a divisão internacional do trabalho. Estudaram isso também. Aquela questão, você tem os países centrais, que são fornecedores de tecnologia e de investimentos para os países periféricos e semiperiféricos, que, por sua vez, estes países periféricos e semiperiféricos acabam fornecendo para os países centrais mão de obra barata e matéria-prima. Tá? Então, essa divisão internacional do trabalho, esse modelo, ele acaba sendo muito desigual. Os países centrais acabam acumulando mais riqueza, gerando mais riqueza, enquanto que os países periféricos acabam ficando o tempo todo como meros fornecedores de matérias-primas e mão de obra. Tá? Então, a pobreza, para os reformistas, é gerada pelo modelo de divisão internacional do trabalho, consequentemente, pela concentração de renda que este modelo gera, por fim, ao próprio sistema capitalista. O próprio sistema capitalista ele é desigual por natureza. Né? Segundo os reformistas, que nós acabamos de ver, eles são inspirados nas ideias de Marx. E o Marx aponta isso, que o capitalismo ele é, por natureza, desigual. Né? Para existir país desenvolvido central, tem que existir país subdesenvolvido ou periférico. Tá? Então, qual é o contraponto que os reformistas fazem aos neomalthusianos com relação à solução do problema? Os neomalthusianos acreditam que o excesso de pessoas causa a pobreza. Portanto, para se evitar a pobreza, temos que diminuir o número de pessoas, controle de natalidade. Mas os reformistas acham o contrário, que a pobreza é que causa o excesso de pessoas. Então, o que você tem que combater? Não é o excesso de pessoas, é a pobreza. Então, para os reformistas, a solução seriam reformas políticas, por isso o nome reformista, tá? E reformas estas que garantam a distribuição de renda. Quanto mais renda a população tiver, quanto menos desigual for a população, mais acesso ela vai ter e naturalmente, lembra daquelas mudanças culturais? Naturalmente a população vai reduzindo a sua taxa de natalidade. Isso tende a diminuir o número de pessoas do país, tá? Então veja bem, são lógicas opostas, tá? Dos neomalthusianos e dos reformistas. Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Teoria ecomalthusiana. Eco, logo de cara, já dá para a gente ver que tem alguma ligação com a questão ambiental. Né? Vamos lá. O Clube de Roma, uma espécie de grupo dos ricos, que existia lá na década de 60, 70, tem aí até o símbolozinho deles, eles encomendaram ao Instituto Tecnológico de Massachusetts, eu falei certo, Massachusetts, eles encomendaram um estudo, né, que ficou conhecido como Limites do Crescimento, está aí uma das produções em português, né, foi traduzido para o mundo inteiro, para várias línguas, e esse estudo, encomendado pelo Clube de Roma, elaborado pelo Massachusetts, chamado Limites do Crescimento, este estudo apontava para um desequilíbrio entre os recursos naturais e o crescimento da população. Basicamente, o estudo dizia o seguinte: não existem recursos naturais suficientes para a população mundial. A população está crescendo muito, vai faltar recursos. Então, justamente por associar a questão de recursos naturais, a questão ambiental, à questão demográfica, essa teoria ecomalthusiana é, ao mesmo tempo, uma teoria demográfica e ambiental. Tá? Uma teoria ambiental também. E o que existe de crítica em cima da teoria ecomalthusiana? Na verdade, não é o excesso de pessoas que pressionam os recursos naturais, como os ecomalthusianos dizem. É o nosso padrão de consumo. Tá? Então, vamos lá. Os ecomalthusianos falam o seguinte: o excesso de pessoas no planeta pressiona os recursos naturais, pressiona a natureza. Já os críticos aos ecomalthusianos falam o seguinte: não é o excesso de pessoas, é o padrão de consumo da sociedade. Nós temos um padrão de consumo muito elevado. E aí, neste ponto, surgem conceitos como a obsolescência programada, a obsolescência perceptiva, o consumismo, tá?
a padronização do consumo. Então, isso tudo surge como crítica aos ecomalthusianos, que, na verdade, não é o excesso de pessoas, é o padrão de consumo, né? Você acha que o consumo da sociedade norte-americana ou estadunidense é igual ao consumo da sociedade africana? Não é, né? Então, é o padrão de consumo que pressiona os recursos. Tá? Tranquilo? Bom, gente, agora essa parte aqui é bem complicada. Eu achei essa tabela, para mim, a mais completa, apesar de não ser, na minha visão, perfeita. Tá? Essa é a teoria da transição demográfica. Não está aí nesse slide porque não coube. Mas essa é a teoria demográfica conhecida como transição demográfica. Ela é mais recente, tá? E tem sido muito utilizada, tem sido muito aceita pelos estudiosos de população. Bom, segundo essa teoria, a população mundial, as mudanças na população mundial, elas têm fases, períodos, tá? Essas fases variam, depende do autor. Tá? Esse daí considera 4 fases, além da fase pré-revolução industrial. Tá? Então, você teria ali em cima ó, a fase pré-industrial, a fase do boom demográfico, a fase de desaceleração, estagnação, tá? E a fase de decréscimo. Tranquilo? Bom, vamos analisar. A primeira parte aí tem o gráfico. A linha verde está escrito aí, TBN, taxa bruta de natalidade. Então, a linha verde é sempre natalidade, nascimentos. A linha azul, TBM, taxa bruta de mortalidade. Tá? Então, os óbitos. O que está em verde, que é a diferença entre ambas, é o crescimento natural vegetativo. Tá? A distância entre essas duas linhas. A diferença entre natalidade e mortalidade. E a linha vermelha e o espaço que está em laranja é a população absoluta, tá? No mundo. Beleza? Aí abaixo, nas outras linhas, você tem exemplos, taxa bruta de natalidade, taxa bruta de mortalidade, crescimento natural, as razões para a mudança na taxa de natalidade, as razões para a mudança na taxa de mortalidade. Então vamos analisar cada uma dessas fases agora. Na fase pré-revolução industrial, veja lá em cima no gráfico. Você tem natalidade alta e mortalidade alta, certo? As duas linhas lá em cima. E a população absoluta é baixa, mas e constante. Porque, claro, se você tem tanto natalidade alta quanto mortalidade alta, a população não vai nem crescer nem diminuir, vai se manter mais ou menos estável, tá? Então tá ali, ó, taxa bruta de natalidade elevada, mortalidade elevada. Por que a natalidade é alta? Está escrito aí, ó, muitas crianças eram precisas na agricultura. Precisava-se de mais criança, como eu falei para vocês, mais filhos, mais mão de obra. Tá? E elas morriam muito novas, mortalidade infantil alta. Então, tinha muito filho na esperança de que algum deles chegasse à vida adulta. Existia um encorajamento social e religioso. Tá? As igrejas incentivando as pessoas a fazerem filhos, a terem mais filhos. Tá? E não havia um planejamento familiar. Tudo isso mantinha a taxa de natalidade lá em cima. Ó, a linha verde está lá em cima. E o que mantinha a taxa de mortalidade alta também? Doenças, fome, está faltando aí também guerras. Tá? Muitas crianças morreram pelos poucos conhecimentos médicos da época. Então, o conhecimento científico da medicina também está relacionado com isso. Tá? Então, o crescimento natural é o quê? Estável ou um leve crescimento, um crescimento lento. Tá? Mas você tem basicamente uma população jovem e constante neste cenário. Tá? Essa fase pré-industrial não tem nenhum país que se encontra nessa fase atualmente. Apenas alguns grupos remotos, tá? Em alguns lugares, especialmente da África. Tá? Vamos para a segunda fase, a do boom demográfico, tá? Ou explosão demográfica. Repare, a taxa de natalidade continua alta. Os motivos estão ali, são os mesmos da fase anterior. Muitas crianças, né, para a agricultura, mortalidade infantil alta, encorajamento, ausência de planejamento familiar. Mas a mortalidade cai. Olha a linha azul, o comportamento dela. A mortalidade está caindo muito acentuadamente. Tá? E por quê? Melhorias nos cuidados, lá na última linha. Melhorias nos cuidados médicos sanitários, no abastecimento de água, saneamento, diminuição da mortalidade infantil. Então, se você tem
melhorias médico-sanitárias de uma forma geral, você tem a queda da mortalidade. Só que a natalidade permanecia alta. O que acontece com o crescimento natural? Um crescimento acentuado, tá? Muito acentuado. Olha a linha vermelha como é que está subindo e a população absoluta crescendo. E a área verde, que é a diferença entre natalidade e mortalidade, aumentando, tá? Você tem alguns países africanos que se encontram nesta fase, nessa etapa da transição demográfica. Uganda, Nigéria e Angola, tá? Dentre outros. A próxima fase é chamada de desaceleração, onde vocês podem observar que o crescimento diminui. Veja bem, a população continua crescendo, mas num ritmo menor. Desacelera-se esse ritmo, tá? Podem observar que a natalidade começa a diminuir. Por que a natalidade diminui? Está dizendo aí, melhorias nos cuidados médicos e alimentares. Então, eu complementaria com a questão cultural, mudanças culturais, tá? Emancipação feminina também. Tudo isso faz com que a natalidade diminua, tá? E a mortalidade continua em queda, a linha azul. Olha lá, a linha azul continua em queda. Por quê? Mais uma vez, mudanças na taxa de mortalidade são as mesmas. Melhorias nos cuidados médicos, no abastecimento de água, saneamento, diminuição da mortalidade infantil. Tá? Aquelas melhorias médico-sanitárias fazem com que a mortalidade, no geral, diminua. Tá? Então, você tem um cenário de decréscimo, tá? De desaceleração, perdão. Decréscimo não, desaceleração do crescimento natural. Tá? Brasil, Índia, Bangladesh. Bom, com relação à posição do Brasil, existe uma divergência, tá? Alguns autores dizem que o Brasil já estaria na fase de estagnação, que é que a gente vai ver agora. Outros acreditam que a gente ainda está na fase de desaceleração, tá? Só para vocês saberem que existe essa divergência. A fase de estagnação, como vocês observam, a natalidade cai acentuadamente. E aí o motivo da queda da natalidade está escrito ali, ó. Planejamento familiar, melhoria nos cuidados médicos, participação da mulher no mercado de trabalho, os casamentos mais tardios, mais uma vez, algumas mudanças culturais, tá? No seio da sociedade. Isso faz com que a fertilidade ou fecundidade caia e, consequentemente, a natalidade vai cair também, tá? A mortalidade continua baixa, tá? Os motivos permanecem os mesmos, mas ele colocou ali bons cuidados médicos, abastecimento alimentar fiável, né? Um abastecimento alimentar adequado. Então, a mortalidade diminui. Japão, Itália, França são países que passam por essa fase de estagnação de sua população. Tá? Tranquilo? A última seria decréscimo. E aí, quando você tem diminuição da população, tá? O crescimento natural passa a ser negativo. Lembrando, como a gente estudou lá naquela outra aula, não estamos considerando a questão da migração. Tá? Não estamos falando de crescimento demográfico, estamos falando de crescimento populacional. Beleza? Bom, vocês observam que em alguns casos a natalidade chega até diminuir, estar abaixo da mortalidade. Tá? Ou seja, nasce menos pessoas do que morrem. Crescimento natural, vegetativo negativo. Tá? Você tem aquelas mesmas razões da fase anterior, planejamento familiar, melhoria nos cuidados médicos, tudo isso faz diminuir a natalidade. E bons cuidados médicos também, abastecimento alimentar, tudo isso faz diminuir a mortalidade. Às vezes a mortalidade é maior justamente porque a população já está envelhecida da fase anterior. E aí a população começa a morrer mais gente por idade, né? A morte natural, morre de velhice. Por isso que às vezes a taxa de mortalidade acaba sendo maior do que a de natalidade nesses países. E aí esses países acabam experimentando o que a gente chama de decréscimo populacional. Tá? Ele cita ali a Alemanha como exemplo. Mais uma vez, existem questionamentos com relação a isso. Tá? Se a Itália já não estaria passando por essa fase, o Japão também. Tá? Então, essa é a teoria da transição demográfica. Beleza? A gente precisa falar agora um pouco da fome no mundo, porque Malthus falava disso, a questão da fome é importante. Né? Esse mapa aí está mostrando o índice de fome no mundo. Reparem na legenda. Cor vermelha é uma situação séria, o azul claro uma situação alarmante e o preto uma situação extremamente alarmante. Como vocês podem reparar, o continente africano, de uma maneira geral, especialmente a África subsaariana ou a África negra,
o continente, o subcontinente que mais passa por uma situação preocupante, né? Extremamente alarmante. Tranquilo? Esse gráfico é aquele que a gente já viu anteriormente, é o gráfico que compara a produção mundial de alimentos e a população mundial. Reparem que a produção de alimentos é grande, inclusive maior do que a população. E aí? Qual é o motivo da fome, então, no mundo? Por que tem situações como essa daí? Ó? Vou voltar aqui no gráfico. Por que tem situação extremamente alarmante, séria, moderada? Enfim, por que há fome no mundo se a produção de alimentos é maior do que o crescimento populacional? Bom, gente, isso tem a ver com vários fatores. Vamos dar uma analisada neles. Primeiro, o preço dos alimentos. Olha esse gráfico aí. Não está muito visível o ano ali embaixo, o período, mas o que importa para a gente é a evolução do preço dos alimentos segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Tá? Segundo a FAO, cerca de 805 milhões de pessoas passam fome em todo o planeta. Esse mapa da direita mostra quem perde e quem ganha com a alta dos alimentos. Tá? Então, você tem os maiores perdedores, perdedores moderados, ganhadores moderados e os maiores ganhadores, tá? Com a alta do preço dos alimentos. Uma sugestão de leitura, um livro, se não me engano, da década de 40, do Josué de Castro, tá? Geógrafo, médico, escritor, político brasileiro, ele dedicou sua vida a trabalhar a questão da fome, da nutrição, tá? Da segurança alimentar. Ele foi, inclusive, diretor da FAO. Tá? Depois ele foi indicado 3 vezes ao Prêmio Nobel. Tá? Tem vários livros escritos com essa temática. O mais famoso dele é esse, A Geografia da Fome. Vale muito a pena dar uma lida. E, apesar de toda essa importância, ele foi perseguido pela ditadura militar e foi exilado na França, onde ele morreu. Na França, exilado. Tá? Bom, no livro dele tem uma frase, né? É dele aquela famosa frase: metade da população brasileira não dorme porque tem fome e a outra metade não dorme porque tem medo de quem tem fome. É uma situação assim, gente, a questão da fome, como vocês podem ver pelos gráficos, não é falta de alimentos. Né? São os interesses dos grandes conglomerados que controlam a produção, a distribuição e a comercialização dos produtos. Primeiro que boa parte da produção de alimentos não é voltada para a alimentação nossa, direta, é voltada para a alimentação de animais, né, para fazer ração. Tá? E segundo que esses grandes conglomerados que controlam o valor dos alimentos, como a gente está vendo aí, quem tem interesse na alta dos alimentos, né, quem ganha com isso, a distribuição dos alimentos a nível mundial é muito desigual e essa é a questão que gera fome. Tá? Enfim, não é tão simples como eu estou falando aqui, é uma situação muito complexa, mas são alguns indicadores de por que há fome no mundo, mesmo a produção de alimentos sendo alta. Tá? Não deixem de ler Geografia da Fome, de Josué de Castro, uma boa indicação de livro. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me procure nas redes sociais, mande mensagem aqui embaixo e a gente vai se comunicando, beleza? Valeu, gente. Até a próxima.